Olá, visionários e visionárias de alimentos, tudo bem? Eu sou Cristina Leuhard, sou fundadora do Senhora Inovadeira, uma das fundadoras da Tacta também. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como a gente pode usar a planilha de gerenciamento de projetos para não apenas gerenciar os projetos, ter uma lista deles de uma forma fácil, mas analisar esses projetos e gerar indicadores que vão ajudar vocês a fazerem a sua gestão de pesquisa e desenvolvimento de uma forma muito mais simples. Se você já baixou a planilha de gerenciamento de projetos, então é a hora de você abrir essa planilha para ir me acompanhando durante o vídeo. E se você não baixou, corre lá no link que está na descrição desse vídeo, que você vai encontrar a planilha, você pode baixar ela gratuitamente para aplicar a planilha de gerenciamento de projetos no seu próprio contexto. A planilha vem totalmente liberada para você, você pode ajustar os títulos das colunas, você pode inserir outras colunas, você pode configurar para o contexto adequado da sua realidade e aí você pode utilizá-la da forma como a gente vai explicar aqui para vocês nesse vídeo. Então vem comigo, daqui a pouquinho a gente já vai começar a mostrar essa planilha. Essa então é a planilha, que é o Índice Geral de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento. Ela chega para vocês completamente aberta, vocês vão poder atualizar as cores, o logo da empresa, vão poder botar o nome da empresa, trocar a fonte, se vocês quiserem, trocar o nome da planilha. Vocês podem brincar com ela o quanto vocês quiserem. Só sugiro que vocês não percam completamente a inteligência por trás da montagem dessa planilha, né? Vou dar um zoom out aqui para vocês terem uma ideia da quantidade de colunas que a gente tem bastante coluna aqui, né? E essas colunas vão ajudar a gente a mapear o projeto, mas não se espantem que a gente vai explicar coluna por coluna aqui bem rapidinho para vocês, no detalhe, né? Então, a gente pode colocar o nome da empresa, o nome da unidade, a gente vai usar uma legenda para a gente acompanhar o status dos projetos. Nessa legenda eu usei um código de cores, que é o código de cores do Senhora Inovadeira, mas vocês podem usar o código de cores que fizer sentido para vocês. Nesse caso, projetos em andamento vão aparecer em amarelo, etapas em andamento, a gente já vai chegar até lá. Etapas em andamento vão aparecer em amarelo, etapas realizadas em rosa, etapas não realizadas, que vão ser realizadas no futuro, em preto, e etapas não aplicáveis em azul. Aqui a gente vai colocar o número do projeto, então, recebendo o projeto, aprovando o projeto na reunião de gestão de portfólio de projetos, a gente codifica esse projeto. Esse código ele vai acontecer a nível de projeto e também a nível de fórmula, depois eu explico um pouco mais sobre isso. No nível de projeto, a minha sugestão é que vocês utilizem, por exemplo, o código que está aparecendo aqui para vocês, que é 001-16 ou 001-20, 001-22. Isso quer dizer o primeiro projeto de 2016, o primeiro projeto de 2020 ou o primeiro projeto de 2022. A cada ano a gente zera essa contagem novamente e a gente consegue ter um contador do ano daquele projeto no final do código. Vocês podem, obviamente, usar outro sistema de codificação que fizer mais sentido para vocês, mas esse funciona para mim bastante tempo. Aqui a gente vai colocar a descrição, né, do projeto, que seja algo que compreenda bem o que é esse produto, que no futuro a gente possa realmente entender qual era o projeto. Então, por exemplo, o desenvolvimento de iogurte para uma fábrica, para um laticínio, eu sugiro que não seja um nome de projeto, porque é possível que vocês vão ter dezenas de desenvolvimento de iogurte. Então, deixem o projeto descrito o mais detalhadamente possível para que vocês no futuro possam ter facilidade em buscar os projetos que vão ser referências para projetos futuros. Se houver um cliente final que tenha solicitado esse projeto diretamente para vocês, principalmente para as empresas que têm a função servir o mercado, às vezes a gente tem solicitações diretas para o P&D da empresa, então vocês podem colocar o nome da empresa aqui, ou então vocês podem colocar, ao invés de cliente, o grupo de consumidores, né? Então, pode ser marca própria, por exemplo, do supermercado tal, o cliente pode ser um grupo de consumidores, como atletas de finais de semana. Vocês podem substituir esse cliente pelo usuário final, caso vocês não tenham desenvolvimento de produtos para clientes business to business, né? Aqui a gente pode colocar o solicitante, então quem é a pessoa dentro da sua empresa que solicitou esse projeto. Para qual mercado a gente está solicitando? Então, é para o mercado de iogurtes, é para o mercado de salgadinhos, é para o mercado de, sei lá, de suplementos, é para o mercado de varejo, é para o mercado de food service. A maior parte das empresas não atende apenas um mercado, então é interessante a gente classificar os projetos de acordo com os mercados para os quais eles estão sendo desenvolvidos. Qual é o tipo de projeto? Nesse caso aqui, eu estou dando 7 exemplos
mas vocês podem ter outros exemplos. A gente pode colocar uma codificação, né? Então, ali em cima do lado da legenda, vocês podem ter uma codificação que projetos de tipo 1 é novo produto, projetos de tipo 2 é variação de produto existente, projeto do tipo 3 é ajuste de projeto interno e assim por diante, como está na legenda aqui que eu estou mostrando para vocês, no comentário, perdão. E aí essa é uma sugestão, obviamente, né, que vocês podem depois botar de uma outra forma. Qual é a data que o projeto foi cadastrado, né? Que data esse projeto foi recebido, para quem esse projeto foi enviado, né? Qual é o pesquisador dentro da área de pesquisa e desenvolvimento que está com esse projeto na manga e qual é o status do projeto. Então, o status do projeto ele pode ser não iniciado, em andamento, concluído, cancelado ou finalizado. A gente tem 5 status de projeto. Nem coloquei aqui, mas normalmente são esses status aqui. Então, vocês viram que rapidamente, com essa classificação inicial que me diz quem é o cliente, quem é o solicitante, quem é o mercado, qual é o tipo de projeto, qual é a data de cadastro do projeto, qual é o pesquisador responsável e qual é o status do projeto, eu já consigo gerar uma série de indicadores e uma série de acompanhamentos de projetos de pesquisa e desenvolvimento que podem me ajudar no futuro a tomar melhores decisões como gestor ou gestora de P&D. Então, por exemplo, a gente pode dar uma olhada como é que está o andamento dos projetos por solicitante, como é que está o andamento dos projetos por mercado, como é que está o andamento dos projetos por tipo de projeto, qual é o volume dos tipos de projetos existentes na minha empresa, e aqui eu vou botar de novo para vocês verem, né? Qual é o volume dos tipos de projetos existentes na minha empresa e como esse volume, e como esses projetos talvez estão refletindo ou não estão refletindo a estratégia de inovação que a minha empresa tem. Então aqui a gente já tem uma série de dados que vão começar a ser gerados conforme eu for abastecendo esse banco, né? Uma outra coisa que a gente pode observar, por exemplo, é a concentração de projetos em cima de algum pesquisador, ou uma pesquisadora, claro, né? A gente pode dar uma olhada qual é a velocidade com que determinados pesquisadores iniciam seus projetos, porque a diferença entre a data de cadastro e a primeira etapa concluída, que é a avaliação de custo inicial. A gente pode dar uma olhada na qual é o nível de sucesso que esses pesquisadores estão tendo. E também a gente pode fazer um cruzamento entre o nível de sucesso de determinados projetos provenientes de determinados solicitantes. Porque você sabe muito bem, com certeza vocês já trabalharam com essa situação, já viveram essa situação, de que determinados solicitantes demandam muito a área de pesquisa e desenvolvimento e nem sempre os seus projetos têm sucesso. Então a gente começa a trazer números, né, para fundamentar melhor essas decisões e olhar melhor para as solicitações futuras que vierem de determinados solicitantes e também para os projetos de determinados pesquisadores. Essa fase da planilha que vocês estão vendo aqui bem destacada em azul na planilha representam as etapas, as grandes etapas de pesquisa e desenvolvimento. E é através dessa fase da planilha, dessa parte da planilha, que o gestor ou a gestora de pesquisa e desenvolvimento vai conseguir montar um mapa visual muito simples e muito rápido, com atualização semanal, para que a gente possa saber o status dos projetos. Então, eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer isso no detalhe novamente. Não se espantem que vocês não estão conseguindo ler agora, porque eu vou mostrar com um zoom maior. E eu vou mostrar para vocês que essas etapas, primeira coisa, essas etapas que eu mapeei aqui, foram etapas que eu mapeei para a grande maioria dos meus projetos, que eu percebi que aconteciam na maior parte dos meus projetos, derivado, obviamente, do fluxograma de pesquisa e desenvolvimento que acontecia nas empresas onde eu trabalhava. Pode haver necessidade de vocês atualizarem essas colunas com outros cabeçalhos, retirarem alguns dos cabeçalhos que estão aqui, incluírem outras etapas que são importantes. Agora, o que é importante é a gente não colocar coluna demais, porque também a gente não é para ter uma visão tão minuciosa que nos impeça de ver o progresso de uma forma um pouco mais genérica do projeto. Então, talvez a gente não precisa de colunas específicas para pedido de amostra para fornecedor. Talvez sim, se isso for uma coisa importante para vocês. Mas eu vou mostrar agora para vocês os grandes grupos que eu mapeei para as etapas de pesquisa e desenvolvimento. E aí, como a gente pode utilizar isso para o gestor ou a gestora ter um panorama geral do andamento dos projetos de P&D.
Então, bora lá, dar um zoom aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. A gente começa com a avaliação de custo inicial, né? Então, a avaliação de custo inicial de um projeto é quando a gente vai lá dar uma olhada, bom, eu vou começar a desenvolver esse produto, eu vou começar a reduzir o custo desse produto e eu vou precisar analisar inicialmente esse custo. Então, eu posso estar na etapa de avaliação de custo inicial. Se o projeto está nessa etapa, olhando a legenda novamente, vamos abrir aqui para a gente ver aqui a legenda melhor. Se o projeto está nessa etapa de avaliação de custo, né, o que ele vai ficar? Ele vai ficar em amarelo. Se ele foi realizado, ele vai ficar em rosa. E se ele foi não realizado ainda, ele vai ficar em preto. Quando é não aplicável, por exemplo, um projeto pode ser não aplicável ao custo, ele vai ficar em azul. Por que é importante a gente perceber isso? O projeto começa com avaliação de custo inicial, muitas vezes, né? Depois a gente pode ter uma caracterização da amostra padrão, desenvolvimento das formulações, testes de funcionalidade, caracterização do produto ou aplicação desenvolvida, confirmação dos atendimentos de requisitos de entrada, avaliação de shelf life, avaliação sensorial, envio de amostra, envio de protótipo, envio de relatório, cadastro e preparação da documentação, avaliação pelo cliente, retrabalho e observações para a próxima etapa. Como a gente começa um projeto? Cadastrei o projeto naquelas colunas iniciais, que agora eu ocultei para a gente poder dar uma olhada. As colunas que estão destacadas em azul, como eu falei anteriormente, elas representam a minha visão sobre as principais etapas de um projeto de pesquisa e desenvolvimento em alimentos. Claramente podem ser atualizadas, podem ser alteradas, podem ser excluídas de acordo com a realidade das empresas de vocês. Vamos dar uma olhada nos cabeçalhos que já foram mapeados. A gente começa com a avaliação de custo inicial, uma caracterização da amostra padrão, muitas vezes projetos são projetos que envolvem contratipos, por exemplo, desenvolvimento das formulações, testes de funcionalidade, caracterização do produto, aplicação do produto desenvolvido, para quando a gente principalmente para quem trabalha com ingredientes, confirmação dos atendimentos dos requisitos de entrada, avaliação de shelf life, avaliação sensorial, envio de amostra, envio de protótipo, envio de relatório, cadastro e preparação da documentação, avaliação pelo cliente, retrabalho e observações para a próxima etapa. Claramente, a gente está falando aqui de um desenvolvimento mais simples, que não tem etapas, por exemplo, de engenharia, de implementação na fábrica. São produtos bem incrementais. Se não for esse o caso de vocês, é interessante que a gente venha aqui e adicione as colunas que forem necessárias, que possam mapear o projeto no contexto da situação da empresa de vocês, ok? Como a gente vai, então, planejar um desenvolvimento nesse caso? Vamos imaginar que eu estou aqui com o projeto 025 de 2022 e ele é um desenvolvimento de iogurte, de torta, de mirtilo. Já que então está na moda, desenvolvimento de iogurte, de torta, de coisas. A primeira coisa que o pesquisador ou a pesquisadora deve fazer é planejar quais vão ser as etapas que vão ser realizadas e quais são as etapas que não vão ser realizadas nesse projeto. Então, eu posso começar por colocar tudo em preto, porque tudo está como não realizado. Coloco tudo em preto. E vou colocar agora como não aplicável qualquer coisa que não será realizada. Vou imaginar que eu não tenho caracterização da amostra padrão, que eu não vou ter, nesse caso, caracterização do produto desenvolvido, sei lá por quê. Vamos imaginar que eu não vou ter envio de amostra, nesse caso, nem envio de relatório. E vamos imaginar que eu não vou ter avaliação pelo cliente. Não tenho um cliente, esse é para um cliente, para a própria empresa, não vou ter um cliente B2B ali. Ok, então a gente já sabe, olhando aqui visualmente para essa tabela, vou dar um zoom out, olhando rapidamente aqui, eu já estou como pesquisador, mas também como gestor ou gestora dessa empresa, quais são as etapas esperadas desse projeto. Por onde esse pesquisador ou pesquisadora começa esse projeto? A gente vai começar, ele está dizendo que vai fazer a avaliação de custo inicial, então a gente vai começar esse projeto pela avaliação de custo inicial. Quando ele começar, ele ou ela começar, a gente vai substituir esse preto por amarelo.
Quando faz isso, o pesquisador está dizendo à equipe e à gestão e à liderança de pesquisa e desenvolvimento em que etapa do projeto ele ou ela está. Eu posso estar na avaliação de custo inicial e no desenvolvimento de formulações ao mesmo tempo, por exemplo. Né? Acho que não, mas vamos imaginar que isso seja possível. Quando a gente finaliza a avaliação de custo inicial, a gente vai dizer que essa etapa foi realizada, ok? E aí eu venho aqui e coloco essa etapa em rosa, com um pequeno detalhe. Essa etapa, quando eu coloco em rosa, eu digo qual é a data que essa etapa aqui finalizou. Então, vamos imaginar que eu finalizei isso no dia 12/3/2022, ok? Beleza, finalizei isso nesse dia. A minha próxima etapa, pelo que eu planejei aqui, é o desenvolvimento das formulações. Vou colocar ela em andamento, já finalizei a avaliação de custo inicial, o desenvolvimento de formulações está em andamento. Quando eu finalizar o desenvolvimento das formulações e ir para fazer os meus testes de funcionalidade, eu vou deixar essa etapa como realizada. E aí vamos imaginar que eu terminei o desenvolvimento das formulações no dia 18/3/2022, beleza? Estou agora fazendo os meus testes de funcionalidade. Estou aqui fazendo os meus testes de funcionalidade. E aí eu terminei de fazer os meus testes de funcionalidade, eu venho aqui, atualizo, e os meus testes de funcionalidade vão terminar no dia 26/3/2022. Ok. Olha que interessante que a gente vai ter uma informação agora imediatamente, só porque a gente usou algumas datas em cada uma das etapas. A gente vai ter quanto tempo leva o desenvolvimento das formulações, que basicamente é isso menos isso. Para esse projeto, o desenvolvimento das formulações levou 6 dias. Quantos dias levaram os testes de funcionalidade? Isso menos isso. Levaram 8 dias. Ok. Para que serve essa informação? A informação de quanto tempo cada etapa leva dentro de um projeto é extremamente importante para a gente fazer uma boa gestão de pesquisa e desenvolvimento. Porque a reclamação de que os projetos de pesquisa e desenvolvimento levam muito tempo, ela é constante. O tempo inteiro a gente escuta que os projetos de pesquisa e desenvolvimento levam muito tempo. Mas muitas vezes a gente não sabe qual é a etapa do projeto de pesquisa e desenvolvimento que mais consome tempo. E se a gente puder olhar para esse número, para essas etapas de uma forma agregada, é claro que nesse momento eu estou olhando para um único projeto, mas eu posso, por exemplo, posteriormente, daqui a 1 mês, 3 meses, 4 meses, olhar para um conjunto de projetos grandes e ver que existe uma tendência. Olha, a etapa que sempre leva mais tempo, que sempre consome mais tempo, é, por exemplo, testes de funcionalidade. Por que ela consome tanto tempo? Porque nós não temos planta piloto, dependemos da planta piloto que fica numa outra unidade. Ou a etapa que mais leva tempo pode ser, por exemplo, a caracterização do produto ou aplicação desenvolvida, que envolve testes analíticos, que envolve análise sensorial, às vezes, que envolve envio de amostra para o laboratório. E nós não temos laboratório interno, dependemos de laboratórios externos. E há todo um processo de cotação para que a gente possa fazer com que essas análises sejam realizadas. E só o processo de cotação leva bastante tempo. Então, o que vale a pena? Vale a pena a gente fazer um bidding semestral de laboratórios, ter um laboratório credenciado que a gente possa só enviar. A gente pode fazer um contrato com o grosso das amostras que a gente faz, com os principais laboratórios que nós temos, para não ter que fazer cotação a cada análise que for realizada. Vale a pena a gente ter um laboratório interno para acelerar os projetos de pesquisa e desenvolvimento. Veja que muitas vezes, quando a gente pensa que os projetos de pesquisa e desenvolvimento precisam ser acelerados, uma das primeiras coisas que a gente olha é para o número de pesquisadores na equipe. Mas nem sempre é o número de pesquisadores da equipe que vai aumentar a velocidade dos projetos. O aumento do número de pesquisadores pode, claramente, aumentar a velocidade dos projetos, mas não é a única forma de resolver isso. E se a gente olhar para esses números etapa a etapa, de forma agregada, a gente tem condições de conseguir dados muito mais interessantes. Inclusive, a gente vai poder dar uma olhada como essas etapas se comportam. Eu vou reabrir aqui para vocês olharem as demais colunas, conforme, por exemplo, o solicitante, conforme o tipo de projeto, conforme o pesquisador responsável.
e a gente vai conseguir começar a trazer um pouco mais de informação para esse questionamento que é: será que a gente está levando o tempo adequado para os projetos de pesquisa e desenvolvimento? Ok. Então, só para vocês entenderem como a gente utiliza cada uma dessas colunas, sempre colocando a data, né? Quando finaliza aquela etapa, o pesquisador tem que colocar a data. Uma coisa que me perguntam muito é quando fazer isso. A minha sugestão é que a equipe de pesquisa e desenvolvimento tenha uma reunião semanal, vocês podem ver qual é o dia que fica mais interessante, em que a gente olha para todos os projetos que estão em andamento. Antes dessa reunião semanal, essa planilha deve ser atualizada. É claro que o pesquisador ou pesquisadora pode atualizar a qualquer momento, mas ela deve, como uma prática, a gente pode pedir para que esse pesquisador ou pesquisadora atualize a planilha antes da reunião semanal. Isso quer dizer que a gente tem pelo menos, se isso for bem seguido, né, a gente vai ter pelo menos uma atualização semanal, a gente vai estar olhando para um retrato da atualização dos projetos, do andamento dos projetos, que tem no máximo uma semana de duração, né, de andamento de prazo, né? Então, que a gente não olhe para esses dados de uma forma desatualizada, que o máximo de desatualização possível que a gente tenha aqui seja de 7 dias. Vamos continuar olhando o restante da planilha. Obviamente, nem todos os projetos precisam de retrabalho, mas alguns claramente precisam. Então, a gente já tem a coluna aqui de retrabalho, que foi planejada como uma possibilidade. E a gente pode deixar também para a reunião semanal, essa reunião que os pesquisadores vão mostrar o andamento dos seus projetos. O ideal é que nessa coluna X a gente tenha observações para a próxima etapa. Então, aqui nessa coluna a gente pode ter um histórico e a gente pode fazer duas formas. A gente pode só substituir as informações semana a semana ou a gente pode manter o histórico de tudo que foi colocado aqui. Fica a critério de vocês o que fica mais interessante. Eu imagino que essa seja uma informação dinâmica, depois o histórico dessas informações, no meu caso, não é tão importante quanto a informação daquela semana. Então, por exemplo, a gente está aqui esperando no dia 3, eu estou gravando esse vídeo no dia 15/3, observações para a próxima etapa, pedir amostra para fornecedor, pedir amostra, não amostras, pedir amostra para fornecedor de aromas. Ok? Então, essa pode ser a minha atualização que eu vou levar para a reunião semanal com todos os meus colegas para eu falar um pouquinho sobre como está esse projeto e o que eu preciso para a próxima etapa. Finalizou o projeto, a gente coloca aqui a data da conclusão, 15, vamos imaginar que esse projeto vai finalizar aí no dia 26/8/2022. Claramente eu já tenho aqui quanto tempo esse projeto levou, porque eu posso comparar a data de conclusão, uma coisa que a gente mostrou ali antes, deixa eu reabrir aqui, exibir, com a data do cadastro do projeto. Então eu sei qual é a diferença entre o tempo que o projeto levou, eu posso fazer esse tempo de conclusão do projeto, esse tempo que o projeto consumiu, ele pode ser, por exemplo, classificado por pesquisador, por solicitante, por mercado, por tipo de projeto. Isso vai ajudar vocês também a tomar decisões a respeito disso. Vou voltar aqui para o final da planilha. A gente vai também registrar aqui qual é o produto que foi aprovado para envio ao cliente. Nesse caso, eu sugiro que vocês registrem nessa coluna qual é o código da formulação de desenvolvimento. Então, vamos imaginar que eu estou aqui no projeto, deixa eu me lembrar qual é o número dele, 025. Então, eu estou aqui no projeto 025. Qual é o produto aprovado para envio ao cliente? É o 025/22, esse é o projeto. Qual é a fórmula que eu aprovei? É a fórmula 57. Dessa forma, a gente registra aqui na planilha exatamente o que saiu de pesquisa e desenvolvimento, porque eu tenho um código. Cada formulação lá dentro do meu projeto, no meu sistema de registros de projetos, vai ter um código diferente. Eu tenho a formulação 1, a 2, a 3, a 4, o produto, né? 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui, no mínimo 57 testes diferentes foram feitos. Por que isso aqui é importante? Para que, se por acaso lá no futuro a gente precisar revisitar essa fórmula, eu vou abrir o projeto de pesquisa e desenvolvimento e rapidamente encontrar qual foi a formulação aprovada para cadastro. A gente pode aqui registrar se o projeto foi aprovado pelo cliente ou não, principalmente para quem faz desenvolvimento B2B, né? Então eu posso colocar sim ou não, né?
E posso colocar aqui também o código de venda do meu produto. Eu vou lá registrar meu produto no meu sistema ERP e se depois eu vou querer acompanhar o faturamento desse produto, é importante que eu registre o código de venda desse produto. Então, eu vou imaginar que o meu código de venda seja assim, sei lá, né? Lá na empresa de vocês, o código de vocês tenha essa característica aqui, essa carinha, né? Ok, esse é o produto 2.554, 547.869. Eu posso registrar aqui também qual foi a data da primeira produção ou venda. Vamos imaginar que a data da primeira produção foi 6/3/2022. Ai, Cristina, por que você quer saber isso? Porque a gente vai comparar, por exemplo, quanto tempo P&D levou para dar o retorno, ou seja, quanto tempo o projeto levou para acontecer, 178 dias, versus quanto tempo levou para que a primeira venda daquele produto aconteça. Nesse caso hipotético, a gente levou mais tempo para conseguir vender a primeira produção desse produto do que a gente levou para desenvolver esse produto. Isso aqui é bem importante a gente analisar, porque muitas empresas não têm clareza de que sim, o desenvolvimento do produto é função de P&D, mas que o lançamento do produto é um esforço coletivo da empresa inteira, de produção, de qualidade, de vendas, do financeiro, todo mundo está envolvido nesse esforço. E aqui a gente vê claramente um produto que levou 178 dias, é bastante tempo, quase 6 meses de desenvolvimento, não é todo mundo que tem essa oportunidade, tem muita gente que leva bem mais tempo, inclusive, mas não é todo mundo que tem essa oportunidade de levar 178 dias, que bom que a gente ainda tem gente que leva 178 dias, é o mais, né? Porque eu escuto pessoas me dizendo que precisam levar 2, 3 dias para desenvolver um produto, que é uma coisa assim, tipo, não consigo entender isso. Anyway, a gente levou mais tempo para vender esse produto do que para desenvolver esse produto. Então, ou seja, esse é um produto que é de difícil penetração, esse é um produto que não teve esforço da área de marketing, de vendas para fazer essa primeira venda. O que aconteceu? Quando a gente começa a ter essa informação na mão, a gente novamente começa a tomar decisões melhores. E claro, a gente está olhando para um único projeto e ele pode ter sofrido várias situações específicas, mas se a gente começar a olhar um contexto, um valor coletivo e agrupado, a gente começa a enxergar linhas de tendência possivelmente para tipos de projeto, para solicitantes, para pesquisadores, que vão nos ajudar a tomar melhores decisões como gestores e gestoras. Outras 2 colunas que eu tenho aqui, que para sugerir para vocês gravar qual é o faturamento mensal estimado daquele projeto ou qual seria a redução de custo mensal estimada. Por quê? Porque é importante para vocês, para a gente de pesquisa e desenvolvimento, ter na mão qual é o volume de projetos com os quais a gente está trabalhando. Desse volume de projetos ou das reduções de custo, deveria vir o custeamento da área de pesquisa e desenvolvimento. Não faz sentido a gente trabalhar em projetos de milhões e milhões de reais, como muitos de vocês trabalham, e ter um computador capenga, ter uma cadeira que não tem uma roda, ter uma porta, como eu já vi, ter uma porta que não fecha dentro da área de pesquisa e desenvolvimento, não ter pessoas podendo trabalhar na área de pesquisa e desenvolvimento, não faz sentido ser uma área que gera faturamento novo para a empresa e não ter investimento nessa área. Para a gente ter essa conversa, a gente precisa ter os números, então a gente precisa registrar esses números de alguma forma. Então aqui a gente vai poder, por exemplo, olhar faturamento mensal estimado por solicitante, por pesquisador, quem são os pesquisadores que estão trabalhando nos projetos com maior volume. A gente vai poder fazer um cruzamento entre a velocidade de entrega de retorno versus o faturamento daqueles projetos. A gente vai poder fazer isso vai ajudar a gente a ranquear os projetos também, né? Bom, essa então é a planilha. Tem a última coluna, que eu quero mostrar para vocês, é a planilha de lições aprendidas. É super importante que vocês tenham esse contato, essa reunião ao final dos projetos, para que vocês possam compartilhar as lições aprendidas. Claro que essa é uma planilha que normalmente é empregada dentro da área de pesquisa e desenvolvimento, então aqui podem ser as lições aprendidas do time de P&D naquele projeto, a gente pode registrar aqui, mas a gente também deve, isso fica para um outro vídeo, ter uma reunião pós-projeto, onde a gente vai compartilhar as lições aprendidas por todas as áreas, não só a área de pesquisa e desenvolvimento, porque todo mundo está envolvido no lançamento de novos projetos. Esse é o vídeo, então, que eu queria mostrar para vocês como a gente pode utilizar a planilha de gerenciamento de projetos de pesquisa e desenvolvimento. Claramente é uma planilha simples, ela é feita no Excel ou numa planilha eletrônica do Google ou outros que vocês quiserem utilizar. Vocês podem customizar ela para o contexto de vocês.
e ela vai ser, com certeza, uma grande ferramenta de gestão de projetos de pesquisa e desenvolvimento para quem trabalha aí na liderança. Eu sugiro fortemente que ao menos esse registro vocês façam, se é que vocês já não fazem os registros das fórmulas também, fórmula a fórmula, mas ao menos um registro dos projetos que estão em desenvolvimento. De alguma forma, a gente pode usar o Excel para fazer. Existem outros gerenciadores de projetos? É claro que sim. Vocês podem usar essa mesma lógica no Trello, no Bitrix, no Notion, sei lá, tem vários outros aí que vocês podem utilizar. Eu estou mostrando aqui de uma forma muito simplificada a lógica de como a gente gerencia projetos dentro de pesquisa e desenvolvimento e qual é a dinâmica que a gente precisa de atualização desta planilha para que vocês possam depois aplicar da forma como for mais conveniente para vocês. Que pode ser no Excel, porque é super simples e todo mundo tem acesso, mas pode ser de outra forma também, que se fizer sentido para vocês. Se a gente entende a lógica, a gente aplica em qualquer lugar. Se a gente não entende a lógica, a gente é dominado pela lógica dos outros que fizeram a planilha para nós. Então é isso. Lembro para vocês que a gente tem a planilha de gestão de projetos de pesquisa e desenvolvimento gratuitamente disponível no site da Senhora Novadeira para ser baixado, tá bom? Um abraço, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se quiserem mais vídeos explicando sobre as planilhas de pesquisa e desenvolvimento, entrem em contato. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o like se vocês gostaram desse vídeo e coloquem os seus comentários aqui embaixo para a gente debater aí sobre gestão de projetos de pesquisa e desenvolvimento. Tchau!